o resultado das eleições no Chile e também, claro, outros problemas envolvendo a América Latina e Estados Unidos. A gente vai chamar o professor de Relações Internacionais da UNB, o Roberto Goulart. Roberto, muito bom dia, prazer falar contigo. Fazia tempo que a gente não conversava aqui no Acorda. Roberto, lá no Chile, portanto, tem uma virada. Afinal de contas, Gabriel Boric é o presidente do Chile, próximo ao presidente Lula. Eles têm uma ótima relação, enfim, estão no espectro, né, da política aí, num lugar muito próximo, que é a esquerda, mas tem essa virada. Já era esperado isso, né? Mas claro, é mais um país da América Latina agora mais alinhado à direita, e isso movimenta, né, as conduções, as conversas e as amizades e as aproximações entre os presidentes aqui, né? Bom dia, Natália. É um prazer falar novamente com você e toda a sua audiência. O Cast, ele concorreu, né, 3 vezes à presidência, tendo êxito agora, né, foi eleito ontem, e ele sempre reivindicou, nas 3 vezes que foi candidato, Natália, todo o legado do Pinochet, ou seja, a tortura, a repressão, o sumiço, né, de chilenos, até estrangeiros também, né, que não puderam sair do país à época, e todo o terror que foi o governo Pinochet. E nós sabemos, né, desde 2019, pelo menos o mundo todo viu quando no Chile explodiram os chamados o estalido social, né, ou seja, protestos sociais, denunciando a grande desigualdade que é a realidade chilena, de milhões de chilenos vivem, né? Então, o Cast, nessa eleição, ele concentrou muito né, boa parte, né, da sua campanha no tema da segurança. Mas a segurança não é só a segurança policial, a segurança, né, patrimonial, é também o futuro, né, de cada um dos chilenos. Então, essa vitória do Cast, ela coloca um governo de extrema direita, né, à frente do Chile, e um governo, como você já indicou alguns pontos, que tenta reconectar com aquele passado, que é o passado pinochetista, e que o Chile há 35 anos vem, né, enfim, fazendo um esforço paulatino para deixar o Pinochet no passado. Então, o Cast, né, vai ter que demonstrar, quando começar o seu governo, é claro, como ele pretende fazer isso, como ele pretende trazer, né, o governo, o Pinochet, os tempos do Pinochet para o Chile de hoje. Muito difícil, por quê? Porque uma das bandeiras que o Chile tem hoje, ou seja, boa parte da população, é a luta para assegurar direitos sociais no país. Educação, saúde, a água, né, direitos básicos como eletricidade, água, transporte, são muito caros. O Chile, sem dúvida nenhuma, o principal problema do Chile é a desigualdade, né? Por quê? Porque a violência que o CAST, né, se apoiou muito, ela ainda são indicadores muito baixos, né, para um país, né, da América do Sul. Ou seja, o importante, claro, o ideal seria não ter violência nenhuma, sabemos, né, mas o Chile não vive uma situação, por exemplo, parecida com a do Equador, né, está muito distante, né, se pegarmos aqui um outro país da nossa região. Então, o ponto é que, do ponto de vista da política externa, né, o Brasil vai seguir tendo boas relações com o Chile, assim esperamos, né? Até porque o governo do Gabriel Boric também foi um governo que em pouco tempo perdeu, né, uma boa parte do apoio que tinha. Então o Gabriel Boric, digamos assim, fez um governo bem morno, né, do ponto de vista dos direitos sociais. Vale lembrar que foi logo no início do governo dele que naufragou a proposta de uma nova Constituição para o Chile. Ou seja, o Cast vai governar com a Constituição que foi, né, imposta pelo Pinochet no início dos anos 80 no Chile. Perfeito.